essas inteligências artificiais, a imensa maioria de vocês ainda utiliza a versão paga. E eu costumo brincar, mas é a verdade, a versão, ou melhor, usa a versão gratuita, né? E eu costumo brincar, mas é verdade, que utilizar uma versão gratuita para qualquer coisa, não só para o estudo, mas também para o trabalho que a gente faz no dia a dia, usar uma versão gratuita de uma inteligência artificial é o mesmo que estar com um iPhone. Ou eu estou com um iPhone, mas um iPhone 5. Então, assim, você não consegue nem atualizar hoje mais, né, do iPhone 5. Então, é uma ferramenta legal, só que sem estar com a versão paga, e aí a gente está falando da versão mais simplesinha, mais paga. Se você está nessa condição e não tem condição de ir para uma versão paga, é, eu acho que o ideal é você não utilizar nenhuma inteligência artificial, a não ser o Notebook LM, que mesmo o Notebook LM gratuito é uma ferramenta legal. Se você está com a versão gratuita, você vai ver que a minha versão ela tem outras funcionalidades que a tua não tem. Mas o grande barato é que, se você assinar o Gemini, acho que são R$ 98 por mês, você vai, você vai ter o Notebook LM com todas as funcionalidades dele, né, uma capacidade um pouco menor, mas com todas as funcionalidades dele e mais do que suficiente para você pegar e fazer um estudo aí bastante interessante, abrir outras frentes. E essa parada é tão legal que eu, esse fim de semana, mostrei para o meu pequeno, de 14 anos, e até ele curtiu algumas coisas. E para a gente aqui, a gente ter outras possibilidades, outras fontes de entrada de informação na nossa cabeça, né, na nossa cachola, são fundamentais. Eu me lembro que, num determinado momento da minha vida de concurseiro, chegava numa hora da noite, num dia da semana, né, normalmente quintas-feiras e sextas-feiras, eu estava bem cansado, quartas, quintas e sextas, né, na verdade eu só estava descansadão mesmo, segunda e terça, né? Quarta-feira para mim era o pior dia, porque ainda tinha quinta e sexta e eu já estava no bagaço. Mas enfim, num determinado momento, eu uma vez escrevi sobre isso e o pessoal pensou que era brincadeira, né? Eu peguei e fiz um texto que está até no meu blog até hoje. Tá cansado, estuda em pé. E, e não era no sentido figurado, né? Claro que eu brinco, falo brincando, né? E vocês sabem que eu não tenho esse lance da positividade tóxica, né? E eu acho que, se você está cansado de verdade, você tem que parar e dar uma dormida, dar uma descansada. Mas a verdade é que eu pegava e, por vezes, eu queria concluir um informativo, né? Que normalmente eu terminava o meu dia lendo os informativos, especialmente os informativos do STJ. E aí eu falava, cara, pô, só faltam 2 páginas, só faltam 3 páginas, eu vou ler isso daqui em pé. E aí eu ficava em pé, lendo o finalzinho do meu informativo. Hoje, se eu tivesse a possibilidade, né, de fazer isso, a gente tem outras fontes de entrada. A gente tem os videozinhos que são orientados para o conteúdo que você quiser, e tem ainda os áudios que a gente vai mostrar aqui bem rapidamente como é que vocês vão fazer para usar o Notebook LM. Mas não só isso, né? Enquanto a gente estiver aqui rodando, porque essas já são ferramentas prontas, a gente vai mostrar para vocês como é que você pode fazer um resumo bem estruturado através do Notebook LM. Algumas pessoas não atentaram ainda para o mapa mental que o Notebook LM faz, que é fantástico. Então, aquele procedimento que a gente adota dentro da mentoria do abrir a lei seca, né? E eu agora, para as versões mais novas do curso Acelerando a Aprovação, eu mostrei como faz isso. Eu fiz na mão e juntei na aula para mostrar. Hoje em dia, tudo com um único clique. Você pega um material, joga o material dentro do Notebook LM e dá um clique e ele constrói um mapa mental perfeito para você. Perfeito. Sem nenhum tipo de necessidade de complemento. Mas, se você quiser complementar, você pode salvar no teu computador, imprimir e fazer os complementos à mão, não vai ter problema nenhum. E, além disso, a gente também vai mostrar para vocês uma funcionalidade que é trabalhar com o Notebook LM conectado no teu YouTube.
no teu canal do YouTube. Vocês vão conectar o notebook LM no canal do YouTube e isso vai permitir com que vocês peguem uma aula no canal do YouTube, por exemplo, e transcrevam, né? Façam daquela Isso. aquele desespero que a gente tinha, né, de digitar as aulas. Agora o LM faz para a gente de uma maneira nativa, vamos dizer assim. Você conecta o teu perfil do notebook LM com o teu canal do YouTube. Qualquer um que tem Gmail tem isso. E aí você entrou no YouTube, vai pegar aquela aula ali, vai pedir para ele transcrever e ele vai transcrever na maioria das vezes. Um dia desses eu fui fazer para a namorada do meu filho e não funcionou. Eu não sei por quê, eu não fui também fuxicar o que estava faltando, tá? Mas a gente vai abordar aqui. E no final eu ainda vou trazer para vocês também é, a conexão do Notebook LM com o Chrome, tá bom? É uma extensãozinha que tem do Notebook LM com o Chrome. Pessoal, existem basicamente duas formas de você trabalhar. Alguém quer tirar alguma dúvida? Por óbvio, sempre que vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, vocês queiram fazer alguma intervenção, é só chamar aqui que eu abro a mão, que eu abro o microfone aí para vocês fazerem qualquer tipo de intervenção. Tá bom, pessoal? Beleza? Os alunos da José Afonso da Silva, eu abri para os outros alunos também, tá, pessoal? Hoje é um plantão de dúvidas aberto para todos os mentorados da mentoria Acelerando a Aprovação. Oi, Carol, tudo bom? Oi, chefe, tudo bem? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos embora. Existem basicamente duas formas de você trabalhar com notebook LM, queridos. Uma forma é no Google Chrome, no navegador mesmo, né? E aí, quando eu falo no Google Chrome, vocês entendam que é o teu navegador. Mozilla, Edge, Internet Explorer, enfim, não importa o que você faz. Eu só trabalho com o Google Chrome, tá? E aí você vai digitar Notebook LM e ele vai cair no site, tá? E você pode trabalhar assim, sem perda de conteúdo, ou você vai digitar no teu buscador, né, no teu site de pesquisas, no meu caso é o Google, você vai pesquisar Notebook LM para desktop. Eu tenho laptop, eu tenho tablet, eu tenho celular, mas eu não gosto de estudar e de trabalhar nessas ferramentas. Sou da antiga, coroa, e por isso eu gosto mesmo é do meu desktop. Então eu tenho o meu desktop aqui e eu baixei o Notebook LM para o meu desktop, tá? Então eu tenho dois LM, um do trabalho e um do trabalho que eu faço mais trabalho para DPU e um do trabalho que eu faço mais trabalhos particulares, tá? Esse que eu faço trabalhos particulares, eu uso o desktop, notebook para desktop. Mas eu posso garantir a vocês, por trabalhar com esses dois, não há perdas. E aí, para o pessoal que já está mais escolado com as inteligências artificiais e para quem está usando especialmente o Claude, né, a Guiara, a gente tem trocado bastante ideia, a Arielle, que além de mentorada é minha a estagiária da DPU, estagiária de pós da DPU e está esperta, aí não há comparação em você trabalhar com o Cloud para desktop com o Cloud online, ok? Então, baixem o Cloud para desktop, é muito melhor, muito mais rápido, beleza? Mas aqui o LM não tem nenhum tipo de problema. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês rapidamente e a gente vai começar a mexer aqui no notebook LM para que vocês utilizem aí. Eu vou sempre mostrar as ferramentas básicas, tá, pessoal? E aí a gente vai aprofundar depois. Vocês estão vendo o meu LM aí? O meu LM? Estão vendo? Ou estão vendo TSP? LM? Beleza.
Vou mudar a tela aqui para ver se continua. Continua ou não? Mudou? Tá, então peraí, deixa eu interromper aqui. É porque eu prefiro trabalhar com ele aqui, até porque a câmera está aqui, senão eu vou ficar trabalhando aqui de lado e aí não vai ser legal. Vou compartilhar de novo aqui. Agora vai ficar legal. Beleza? Oi? Agora foi, né? Tá bem, Oi. bem nítido aí? Ó, Está. já tem. Oi? Ok. Fechou? Vamos embora então. Pessoal, essa aqui é a página que vocês vão estar. Estejam vocês na versão desktop, estejam vocês na versão navegador, ok? E aí você vai criar um novo Note. Beleza? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém. É a Ari. Mutei. Pronto. Deixa eu pegar, eu esqueci de separar aqui um material. Espera aí. Espera aí, pessoal. Deixa eu pegar aqui um material. Ah, negócios jurídicos. Negócio jurídico. Vou pegar um material aqui para a gente. Processor. Negócio, processor. Negócio jurídico mesmo. Estou pegando o material que a gente vai usar, tá bom? E aí você pode pegar qualquer material que você quiser. Uhum. Beleza. Pessoal, essa daqui é a página inicial que vocês vão ter aí à disposição de vocês. Aqui a gente já tem algumas funcionalidades que a gente pode pegar e alimentar. O Notebook LM, ele chama de fonte, tá? O material que você vai trabalhar dentro do Notebook LM é chamado de fontes, ok? Então aqui, ó, aqui embaixo você tem um arquivo que você pode enviar, tá? Agora ele está aceitando PDF e Word. Você tem um site que você pode enviar. Você tem o teu Google Drive e você também pode pegar e colar um texto aqui, tá bom? Então, fica absolutamente à vontade para fazer da forma como você acha que deve fazer. Vamos enviar um material aqui, ó. Cliquei aqui, eu acho que isso não abre para vocês, tá bom? Mas vamos pegar aqui um material aqui. Material para alunos. Caso Norambuena. Caso Norambuena. Pronto. Ó, ou adicionar essa fonte funciona da mesma forma como a gente faz para subir um arquivo, por exemplo, no e-mail, tá? Por isso que eu passei aqui jogo rápido. Beleza, pessoal? Ok? Ó, aqui, o que que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó? Tá vendo aqui em cima, ó, esse campo aqui, ó? Tá vendo? É o nome que a gente vai dar para o nosso Note, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, caso Norambuena. E eu já aqui já vou pegar, tá? Eu já vou fazer dois pontos que vocês podem pegar e já estar usando o Notebook LM. Olha que interessante. Esse material que eu subi aqui, ele está em português, tá? Eu não sei por que o meu Notebook LM está fazendo isso. Ele traduziu para o inglês. Mas digamos que você tenha... se você já olhou o site da corte, você já viu materiais lá em inglês, materiais que só tem versão em espanhol. E aí, se você, como eu, não sabe inglês fluente, não é fluente em inglês, não é fluente em espanhol ou empenha muito tempo, você pode trazer esse documento para cá, na língua que for, e pedir para ele traduzir na íntegra. E ele vai traduzir. Beleza? Ele traduz tudo.
já subi um curso inteiro em inglês através de uma aula no YouTube. Eu peguei, joguei aqui, pedi para ele traduzir tudo e transcrever para mim na íntegra, e ele fez tudo. Beleza? Então, assim, aqui você já pode pegar e dar esse comando aqui para ele. Caso Norambuena, e aí eu vou colocar aqui, ó, xenofobia, só. Ah, nada. Só quero isso. Beleza? Aqui é o gosto do freguês. Dá o nome que você quiser. Beleza? A fonte já está aqui, ó. Tá vendo, pessoal? E aí ele aqui nessa parte aqui, ó, ele pega e já faz um resumo do que está ali, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Resumo. Ó. Esse texto detalha a trajetória de Maurício Hernandes Norambuena, um antigo militante chileno. Dá um breve resumo aqui, ó. Aí você rola para baixo essa aba aqui, e aqui ele já está te dando algumas perguntas que você pode formular para ele que ele vai te responder, tá? Vamos começar por aqui. Primeiro explorando aqui, ó. A primeira pergunta que ele está te dando é: explique a trajetória política de Norambuena e o papel da FPRM. Da FPRM. Ó, vou clicar aqui, ó. Aí ele já começa. E todo o histórico fica aqui, tá, pessoal? Todo o histórico fica aqui em cima. Aí ele já vai me dar aqui, ó. Normalmente ele não demora muito, tá? Ó, já me deu. A trajetória política de Norambuena e o papel da Frente Patriótica Manuel Rodrigues estão profundamente interligados. E aí ele já vai aqui. Beleza? Domi, eu já quero pegar e usar esse conteúdozinho aqui para o meu caderno. Tá? Já estou com um documento do Word aqui aberto. Quero usar esse documento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó? Copiar o resumo. Clica nele, é o Ctrl C. Já vai lá no documento do Word, Ctrl V. Já levou esse material aqui, ó. A primeira pergunta, ó, ele já deu todas essas informações aqui, ó, da mesma forma, ó. Clica aqui em copiar e já joga no documento do Word. Aí aqui, ó, como foi sua fuga do século de helicóptero no Chile? Não quero saber, isso aqui é fofoca. Por que o caso Norambuena é considerado um limbo jurídico? Isso aqui é interessante. Tá aí, ó. Cliquei nele. Aí ele já vai me dar a resposta. Em alguns segundos ele me dá a resposta. Só com as perguntas que ele está me fazendo, você já vai construindo um material. Beleza? Com base na fonte que você forneceu para ele. Domi, não quero isso. Quero um resumo. Resuma o conteúdo da fonte, detalhando o quanto possível os fatos e fundamentos jurídicos mais importantes para um material de estudos para provas de concursos de defensoria pública. Defensor público. Aí, ó, vem aqui, ó. Chutei aqui, tá, pessoal? Faz o que você quiser aqui. Fica absolutamente à vontade. Deu um clique ali, ele já vai me dar o resumo desse material. Esse material já é um material resumido, tá, gente? É um material de uma página. Não peguei um material bom para fazer isso. Você pode pegar, eu já trabalhei com arquivos de 54 páginas aqui e ele não teve nenhuma perda. Diferente das outras inteligências artificiais, o notebook LM, ele não alucina. Ele não cria nada, ele se mantém fiel à fonte que você está informando a ele. Domi, eu tenho 3 arquivos aqui que tratam do mesmo tema. Eu posso pegar e jogar os 3 e fazer um compilado, pedir depois para ele resumir? Claro que pode. Claro que pode. Beleza? Aqui, ó, resumo do caso Norambuena, fatos e fundamentos jurídicos para a Defensoria Pública. Tá aí, ó. Ó, tá vendo? E ó, essa fonte não tá legal. Vou adicionar mais uma aqui.
Viram onde eu cliquei aqui, ó? Adicionar fonte. Enviar arquivo. Convencionalidade do RDD. O caso Norambuena. Tá subindo ali, ó. Já vai subir. Enquanto ele não sobe, já subiu. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Em relação à convencionalidade do RDD, resuma. Deixa eu ver o tamanho desse material. Espera aí. Só para a gente ter uma noção. Aguenta aí. Vou abrir aqui. Espera aí, pessoal. Ó, esse material tem 15 páginas. Aqui, ó. Em relação à convencionalidade do RDD, aí eu vou botar aqui a expressão que eu normalmente uso. Resuma o conteúdo. Resuma o conteúdo da fonte respectiva, detalhando o quanto possível os fatos e fundamentos jurídicos mais importantes para o material de estudos em, no máximo, 2 laudas. Ok? Restringir a pampa. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Porque o ideal é que, se você tiver um material muito denso, você vá fazendo isso em etapas. Tá? Isso é uma outra estratégia muito interessante para vocês utilizarem em todas as inteligências artificiais. O trabalho precisa ser segmentado, tanto quanto maior ele for, em mais fases. Eu agora mesmo estou trabalhando para o ID3 de jurisprudência trabalhista. Caio, depois eu vou até falar contigo, tá? Vou te mandar o material. E aí, cara, pô, houve uma alteração muito profunda, né, nos enunciados sumulares. Eu não sei se vocês têm acesso a isso, se vocês estudam essas matérias, mas houve uma quantidade muito grande de súmulas canceladas e tal, e aí eu tive que refazer o material do início. E aí o que que acontece? Eu verifiquei que o material estava muito denso, mais de 400 páginas, mais de 400 súmulas para a gente reduzir para 100 e poucas. Aí o que que eu falei pro Claude, né, que eu estava fazendo no Claude? Segmenta essa parada. Faz em 5 etapas. Aproximadamente 30 súmulas em cada uma dessas etapas. Cara, ele me fez muito mais rápido, consumindo muito menos token. Se você usa o notebook, o Claude, você sabe que ele consome token assim. Acho que a Guiar falou que em 1 hora e meia, 2 horas, os tokens dele já tinham acabado. Quando você segmenta dessa forma, cara, você economiza muito. Beleza? Ó, pessoal, aqui, ó. Ele já respondeu ao que eu tinha pedido em relação ao controle de convencionalidade. Ó, abaixo apresenta um resumo estruturado e direcionado para estudos aos concursos de Defensoria Pública, sistematizando os fatos principais e fundamentos relativos à inconvencionalidade do RDD. Aí, ó, tá aí. Ó. Fez em até menos do que eu pedi, tá? Eu pedi em 2 laudas, não foram 2 laudas? 2 laudas. Ele me deu em menos do que isso. Na verdade, deve dar umas 2 laudas mesmo. Beleza, pessoal? Se você verificar que esse tipo de abordagem não foi legal, você coloca aqui, ó. LM, achei muito resumido. Você pode ampliar um pouco mais os trabalhos, densificando o conteúdo resumido? Talvez possa fazer em 3 laudas. E aí ele vai pegar e vai aprofundar, cara. Isso aqui é de acordo com o gosto do freguês. Beleza? Essa é a parte que você fica livre para pegar e comandar para ele. E ele vai te entregar na medida das tuas necessidades, na medida daquilo que tu pedir. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até agora?
Aí, ó, já pediu para aprofundar, tá? E aí, ó, mais, ó, e tá fazendo ainda. Já fez conexão com as regras de Mandela, prisão de Guantánamo, tá? Caso epítome, pronto. Beleza, pessoal? E aí vocês já vão ter um material aqui para estudar, mais resumido do que aquele que você tinha inicialmente, mas na medida das necessidades aí que vocês queiram. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês a parte de estúdio do Notebook LM, tá? Essa parte aqui são aquelas partes que eu falei para vocês que com um clique vocês vão pegar e vão ter acesso a várias formas de você estudar, várias entradas na tua cabeça, tá? Aqui você tem resumo em áudio. Você vai fazer resumos aqui, tem áudio de 15 minutos, 18 minutos. Você pode fazer uma apresentação, se você quiser fazer um trabalho, por exemplo, uma apresentação para o teu trabalho. As apresentações do LM são fantásticas. Resumo em vídeo, normalmente são vídeos de 5 minutinhos, tá? Mapa mental foi aquilo que eu falei para vocês. Relatórios, cartões didáticos. Sabe o que são cartões didáticos? Flashcards. Ele faz flashcards aqui automaticamente com esse conteúdo, tá? Testes, ele faz questões aqui, questões ABCD, beleza? Infográfico, tabela de dados, tudo que você possa imaginar, você consegue fazer aqui. E aqui sim, você só tem todas essas funcionalidades se você tiver com a versão paga. A versão gratuita, eu acho que são 3 ou 4 funcionalidades aqui só, tá bom? Mas, por exemplo, o mapa mental você vai ter. E aí é só clicar no mapa mental, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ele já está gerando o mapa mental aqui. Beleza? Vamos fazer aqui primeiro. Ó, já criou o mapa mental. Ele já criou o mapa mental. Vamos abrir o mapa mental. Vocês estão vendo aí o mapa mental? Tá aparecendo para vocês? Tá? Beleza. Pois aí, ó. Tá aí, ó, pessoal. Inconvencionalidade do RDD. Todos esses sinais aqui de maior da matemática, que você clicar, ele abre. Ó. O que normalmente eu faço? Quando eu uso isso, eu vou clicando em todos eles e abrindo tudo, tá? Para eu ter o mapa mental completo. Tá aí, pessoal. Ó, se você pressionar o scroll e rodar para baixo, estou fazendo isso só para vocês terem uma noção do tamanho desse mapa mental, tá? Fica muito pequenininho. Esse aí é o mapa mental que a gente construiu, que você levaria 1 hora para construir esse mapa mental, miseravelmente, a gente construiu em menos de 1 minuto. Tá? E aqui você tem uma visão ampla, uma visão total do que você acabou de estudar. Vamos ampliar aqui, vamos passear aqui rapidamente por ele. É o texto que a gente acabou de estudar, que é dividido em contexto e origem, características jurídicas, argumentos da inconvencionalidade, jurisprudência interamericana, o caso Norambuena e críticas sociais. Cada um desses aspectos, isso aqui é um resumo riquíssimo, pessoal. Isso aqui, em 1 minuto, você tem uma visão geral. E eu me lembro bem, quando eu estudava para concursos, né, eu sempre gostei de fazer esses mapinhas mentais, né? Eu acho até que eu não mostrei isso para vocês. Eu não sei se eu já mostrei para alguém, mas olha só. Olha que coisa. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Tá vendo o que está escrito aí? Constituição. Ó, é o tamanho da minha mão, tá? O meu pai chegou em 1988 com uma enciclopédia chamada Barça, tá? Para os mais novos, a gente antigamente tinha livros em casa, né? Hoje em dia todo mundo tem PDFs e tal, a gente tinha livros. E o Google nosso era enciclopédia. A gente não tinha o Google, né? Então, todas as vezes que você tinha uma pesquisa para fazer, você ia na enciclopédia, você ia na biblioteca. A gente tinha lá em casa 3 enciclopédias. Essa enciclopédia Barça tinha 20 e tantos volumes ou 30 volumes. E em 86 ou 87, meu pai comprou. Em 88, a editora Britânia, Enciclopédia Britânica do Brasil,
eles mandaram para o meu pai a primeira edição da Constituição de 88. Essa daqui é o texto original, foi o primeiro que eu estudei na minha vida. Eu estudei isso daqui, eu não estava nem na faculdade de Direito. E aí é impressionante, porque ela está toda estudadinha, tá? E eu estudei. Ó, o que eu fazia, o que eu faço hoje, tá vendo aqui, ó? A capa dela perdi, tá, pessoal? Só tem a contracapa. Era uma capinha branca e tal. Mas olha só, essa daqui é a primeira página. Olha o que eu fazia aqui, ó, já na contracapa, tá vendo? Escrito a lápis. O que eu faço até hoje. E aqui, 88, eu tinha. Estava completando 16 anos. Aliás, 14 anos. Não, 16. Sou de 72, 16. E olha que loucura, tá? Eu vou. Ela tá toda estudada, tá? Mas olha o que eu achei. Eu achei uma folha presa num clipe todo enferrujado. E aí eu tirei aqui, né? Eu falei, caramba, cara, olha que maneiro. E aí eu tirei, eu não vou tirar, senão vai rasgar. Mas eu tirei uma folhinha que eu peguei e fiz um resumo. Olha que maneiro. O resumo todo estruturadinho. Brasileiros natos naturalizados, nacionalidade. Mas, enfim, eu tenho um outro aqui que já é o que eu fazia. Cadê? Será que está aqui ainda? Ou caiu? Pronto. Olha aqui o abrir a lei. Olha o abrir a lei. Olha como é que... Que loucura, cara. Os atos de improbidade administrativa. Estão vendo? Enfim, isso que a gente faz já há algum tempo, né? Pouco tempo. Caio nem nascido era nessa época, eu já estava fazendo a abertura dos textos, né, Caio? Mas, enfim, eu conversei com... Por que eu estou falando sobre isso, né? Teve um dia que eu estava numa aula, professor Fabrício Bastos, famoso até na internet hoje em dia, e ele estava dando aula e eu vi que ele tinha os mapas mentais na mesa dele. E aí eu falei, pô, cara, tu só faz isso para as aulas? Aí ele, não, cara, eu faço isso para tudo. Ele estudava para concurso. E aí eu falei, pô, legal, cara, porque eu gosto de estudar assim também. E na hora da prova, o trabalho é o inverso, né? Aí ele, porra, na hora da prova é o que eu faço aqui na aula. Então a gente, em casa, tem um conteúdo grande e faz o mapa mental, e na hora da prova a gente lembra do mapa mental e abre o conteúdo para o examinador. Então, um caso desse daqui, você lembrar, você estruturar uma resposta discursiva com contexto de origem, características, argumentos da inconvencionalidade, mencionar a jurisprudência americana, aprofundar o caso Norambuena e fazer uma crítica social, cara, isso é muito bom. Beleza, pessoal? E esse material aqui, você pode simplesmente deixá-lo no teu notebook LM e clicar nele e estudar a hora que você quiser, ou você pode vir aqui em cima, no canto superior direito, tem uma seta para baixo e você baixar para o teu computador, tá bom? E imprimir, fazer o que você quiser. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Tranquilo, pessoal? Vou fechar aqui de novo. Cadê? Como é que eu faço para voltar? Aqui, né? É isso. Beleza. Pessoal, aqui eu quero fazer com vocês também os cartões didáticos. Vocês estão vendo aqui, ó, uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, mapa mental você não tem esse sinal de maior que aqui da matemática, tá vendo? Esse tem o maior que, esse tem o maior que. O mapa mental você não tem edição nele. Se você clicar aqui, ele vai fazer o que está na memória do notebook LM. Ele vai fazer da forma como está lá na memória. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, você tem condição de editar o conteúdo da apresentação, o conteúdo do resumo em vídeo, o conteúdo do resumo em áudio. Entende? Então, aqui, ó, vamos aqui nos cartões didáticos, tá? Vamos aqui nesse maior aqui. Cliquei ali, ele vai abrir para você pegar e formatar. Tá vendo aqui, ó? Personalizar os cartões de estudos. O que você quer em relação ao número de cards? Menos, padrão ou mais? Mais. Qual é o nível de dificuldade que você quer?
Fácil, médio, que é o padrão, ou difícil? Difícil. Qual deve ser o tema? Aqui você vai detalhar. Explore todos os aspectos jurídicos relevantes das duas fontes constantes do notebook. Beleza? E vai gerar. Ele está gerando aqui, ó, girando aqui. Para a gente não ficar esperando à toa, vamos lá no resumo em vídeo agora. Cliquei no sinal de maior que, e aí ele vai pegar e vai dar a opção para você personalizar esse vídeo. Você quer um vídeo explicativo ou você quer um resumo? Aí eu gosto de botar vídeo explicativo. Qual é o idioma? O idioma em português. Português do Brasil. Aqui você vai pegar e tem uma série de temas, o estilo visual que você quer. Pô, eu curto o clássico do notebook LM. Eu boto o quadro branco. Domi, o que é isso daqui, pessoal? Isso daqui você cria um e faz com clássico. Depois cria um quadro branco. Depois cria um kawaii, anime, para você ver no que você curte mais. Beleza? Eu aqui gosto mesmo do clássico, mas eu vou fazer um personalizado para vocês, tá? Que aqui você vai dar o tom que você quiser, personalizado. Eu não sei vocês, mas descreva um estilo visual. Estilo, estilo. é, Deixa eu ver aqui o que estava escrito aqui. Peraí. Ó, aqui, isso daqui vem pré-pronto, tá? Tente um estilo narrativo, ilustração de um livro infantil. Não, estilo jurídico, com temas ligados ao sistema de justiça. E aí o que você vai ver? Você vai ver a balancinha, você vai ver um livro, você vai ver uma biblioteca, beleza? Olha aqui, ó. Em quais aspectos os apresentadores da inteligência artificial devem se concentrar? Aí, ó, explique o RDD de forma simples com uma comparação. Analise a constitucionalidade do RDD sobre a ótica dos tratados de direitos humanos. Constitucionalidade do RDD, ó, constitucionalidade e convencionalidade do RDD em comparação com os tratados de direitos humanos, de que o Brasil é signatário. Pessoal, pensem no seguinte: se vocês quiserem jogar mais fontes ali, vocês conseguem, tá? Vocês conseguem botar aqui 10 fontes e pode tacar a fonte que o LM aguenta, diferente até do Cloud. O Cloud, se você botar muito arquivo nele, ele começa a alucinar, mesmo com todas as travas que a gente faz. Beleza? Domi, estou estudando para DPU. Normalmente, isso cai mais os aspectos internacionais. Olha aqui, ó. O que ele colocou aqui, ó, pré-pronto, ó. Mais perspectiva constitucional, mais caso Noronha. Ou seja, ele vai abordar o que você está pedindo aqui e vai abordar mais aspectos internacionais. Olha lá, explique como cortes internacionais interpretam o isolamento em presídio. Estudo prático. Compare as regras do RDD com os princípios internacionais de proteção do preso. Abordagem crítica. Isso é bom? É bom. Abordagem crítica. Beleza. Tá bom, tá, pessoal? Legal? Gerar. Tacou aqui em gerar, ele vai começar a gerar aqui, e aí a gente já tem os flashcards aqui, pessoal. Olha que legal. Flashcards já disponíveis. Bora abrir para ver? Ó. Aqui, ó. Flashcard com base nas duas fontes. Beleza? E é para responder aqui, ó. Qual lei federal inseriu o RDD no âmbito da Lei de Execuções Penais em 2003? É flashcard. Lembra que tem que fazer as respostas de cabeça? Acertei a resposta. Clica aqui. Entendido? De acordo com o artigo 52 da LEP e tal. Vai respondendo aqui. Olha quantos flashcards ele fez. 78 flashcards, gente. Beleza? Estudo completo. Eu quero mostrar ainda para vocês os testes. Esses foram os cards.
Cartões didáticos. Testes. Vamos lá. Ó, personalize os seus testes. Aqui são as questões de múltipla escolha, tá? Número de questões, quero mais. Nível de dificuldade, difícil. Coisas para você tentar. Crie um teste para eu estudar para uma prova de história sobre isso daqui. Eles estão dando as opções. Ó, crie um teste com questões. Isso aqui eu nunca fiz, tá? Vou testar agora. Porque ele sempre dá opções ABCD, pelo menos, tá? Crie um teste com questões certo e errado sobre o conteúdo das fontes, priorizando os aspectos constitucionais e convencionais, cotejando com a proteção internacional dos direitos humanos. Vamos ver aqui quantos que ele está ainda levando algum tempo, e eu vou pegar e vou agora aproveitar. Ao invés da gente ficar esperando aqui o notebook LM pensando, eu vou responder aqui, vou ver se tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Boa noite, Marcelão, Aria. Caio vai ajudar bastante. Domi, ele aceita a apostila com 200 páginas? Cara, eu não sei. Aguiar já tentou, Aguiar? Tacar uma página de 200? Porque o Aguiar um dia desse me mandou um material bem parrudo, o Claude não aguentou, não. Ele não faz tudo de uma vez, não. A sugestão é igual o senhor falou, é melhor ir pedindo para ele Perfeito. fazer aos poucos. Indica a página para ele, fala, faz da página tal, vai fazendo devagar. Nenhum Pronto, desses Heitor. assim que eu Beleza, testei até cara? hoje, quando é muito grande, não faz perfeito, não. Ele reduz demais. Beleza. Essa é a diferença, pessoal. Cai a qualidade, ponto. Se você pegar e pedir muita coisa ao mesmo tempo, cai a qualidade. Inclusive, isso é uma das do pulo do gato para usar as inteligências artificiais. No prompt, você pega e manda para ele criar subagente. É o agente de inteligência artificial do Software Slay, ok? O agente do Software Slay tem 8 subagentes. 8. Beleza? É por isso que a qualidade fica do jeito que vocês estão vendo. Tranquilo? A Ari já usou, já testei e consegui de boa. E fui batendo os capítulos para ele fazer o resumo para mim. Perfeito. De qualquer forma, a Ari tacou o arquivo pesado e depois pediu para ele dividir. Talvez uma estratégia legal é dividir a tarefa logo de cara. Beleza? Em relação aos flashcards, dá para baixar e exportar? Eu acho que não, mas vou tentar daqui a pouquinho. Tá bom? Assim que ele gerar aqui, eu Tenta mandar ele já. converter, o Dominone, porque o Anki usa o arquivo .csv. Tenta pedir se ele consegue gerar o arquivo .csv. Beleza. O Anki importa esse CSV, entendeu? Show de bola. Vou pedir já já, tá? Pessoal, olha só. Eu falei para vocês que o LM, ele também você consegue conectá-lo com o seu canal do YouTube e lá aí a brincadeira acontece. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Inclusive no grupo da José Afonso da Silva essa semana, um colega, eu acho que foi o João, que é esperto no LM, e o João falou: Domi, tem um vídeo na internet muito bom que trata do LM. Aí eu, pum, cliquei logo nele, né? Falei, porra, vou dar uma olhada aqui, mesmo antes de fazer o plantão de dúvidas com o pessoal, e aí eu já entrego o que foi interessante pra gente, né? Só que aí quando eu cliquei, o que que era? Um vídeo todo em inglês. E aí, cara, com essa extensão você consegue resolver essa parada, beleza? Mas vamos lá. Vamos à extensão, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como é que vocês fazem essa extensão? Como é que vocês baixam essa extensão para o computador de vocês? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Estão vendo aí a minha tela do Google Chrome? Beleza? Aqui, ó. No Google,
você vai baixar extensão Chrome para Notebook LM e vai dar um Enter. E aí vai rolar para baixo. Tá aqui, ó. Notebook LM Web Importer. Chrome Web Store. É essa daqui. Importe páginas da web e vídeos do YouTube para o Notebook LM com um clique. Então, você vai clicar aqui. Clicou em cima dela, ela vai abrir aqui, ok? É essa aqui a página. E aqui, você está vendo aqui, ó, não use no Chrome? Sabe por que tá não use Chrome? Porque ela já está instalada no meu computador. Para você, vai aparecer use no Chrome. E aí você vai clicar ali e ela vai funcionar no teu Chrome. E aí, qual vai ser o passo seguinte? Entenderam, pessoal? É só instalar isso daqui. É só instalar a extensão. Ela normalmente fica aqui, ó, aqui em cima. Pelo menos no meu computador, eu sempre boto um atalho para as extensões que eu mais utilizo, tá? E aí, o ícone dela é tipo uma peça de um quebra-cabeça. Aí aqui, ó, tá vendo? Ó? Extensão do ChatGPT, extensão do Claude, SEO, gerador de prompt, teses e súmulas, enfim. Beleza? E aí o que vai acontecer, queridos? Quando você entrar no YouTube, tá? Que ele vai, que vai acontecer? Eu não sei por que está dando isso daqui, mas ativar o histórico. Deixa eu ativar o histórico para ver se ele agora ele entra na minha página inicial. Pronto. Tá aqui no meu canal. Beleza? E aí, deixa eu pegar um vídeo aqui pequenininho. Pegar um short. Pronto. Pronto. Ah, não, esse não tem conteúdo. Pera aí, porra. Não aguento mais ouvir minha voz, gente. Deixa eu pegar aqui um outro. Pera aí, vou pegar um aqui. Essa minha figurinha, isso aqui, essa minha página aqui virou uma figurinha. Pronto. Percentual de incidência. O percentual. Não está vindo. Espera aí, pessoal. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Ah, agora foi. Vídeo de pescaria. Nova ordem. Ah, convencionalidade. Controle. Vou pegar qualquer vídeo aqui, tá? Controle de convencionalidade. Vou pegar esse vídeo aqui. Constituição assim estabelece. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Peguei qualquer vídeo do YouTube, tá? Esse vídeo tem 10 minutos. E aí, o que vai passar a aparecer a partir do momento que você ativar essa extensão do Chrome? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Notebook LM. Estão vendo ou não? Pronto, aumentei aqui, ó. Aqui. Notebook LM. Tá vendo aqui? Olha só, cliquei aqui, olha o que ele vai fazer. Create new notebook, ou seja, cria um novo notebook com esse conteúdo aqui. Cliquei ali, vou criar. Já abriu o notebook LM, e esse aqui é um notebook diferente daquele que vocês estavam vendo, tá? Com exatamente o nome do título daquela aula. Olha a fonte aqui, ó. Já entrou aqui na fonte, tá? O vídeo do YouTube e ele já está aqui pronto para você fazer o que você quiser. O resumo aqui que a gente viu,
tudo bonitinho do jeitinho que estava lá, tá, pessoal? Aquelas perguntas básicas, ou transcreva na íntegra o conteúdo do vídeo da fonte. Acabou, nada mais. Se fosse um vídeo em inglês, primeiro, transcreva na íntegra o conteúdo da fonte, ponto. Em seguida, traduza para português. Morreu. Conteúdo que era em língua estrangeira passa a ser acessível para aqueles que não conhecem. Tacou ali, ele vai pegar e vai começar a trabalhar nessa transcrição e a gente volta daqui a pouco nela. Vamos voltar agora para o nosso LM, que já deve ter feito quase tudo. Já fez quase tudo. Já temos uma outra funcionalidade aqui. Vamos lá. Não, não é essa não. Essa aqui. Beleza, vamos lá, pessoal. Ó, tá vendo aqui, ó? Quiz. Já pegou e já forneceu aqui um quiz pra gente. Vamos ver se ele vai fazer certo e errado. Certo e errado, galera. Um abraço. Tá aí, ó. Vamos ver se ele permite exportar. Ó, pessoal, aqui, ó, é só, ó, acertei. 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 Tô chutando. Aqui, ó, 27 perguntinhas, certo e errado. Se pedir a ABCDE, ele vai construir a ABCDE. Beleza? Vamos ver o que ele dá aqui. Ah, não, ele só permite, ele não permite baixar, tá? Não permite baixar. Pelo menos aqui não, tá? Mas de qualquer forma dá para trabalhar, dá para estudar aqui dentro. Ok? Deixa eu ver aqui se ele permite baixar os flashcards. Vamos olhar aqui. Ele permite compartilhar o flashcard. Qualquer pessoa com o link. Copiar link. Vamos botar agora o link aqui. Salvar. Vamos botar o link agora aqui. Espera aí. Vou botar o link agora aqui para vocês me dizerem se funcionou aí para vocês. Clica no link aí e vê se funcionou, porque se ele funcionou, ele vai abrir o flashcard aí para vocês direitinho. Cliquem aí, por favor, quem puder clicar e já compartilha aqui com a gente se funcionou ou não. O vídeo, tá vendo, pessoal? É um pouco mais pesado e aí ele demora mais mesmo. Olha só o resumo em áudio que eu fiz para o meu filho. Bom, clicou aqui no sinalzinho de maior, tá? E aí tem aqui, personalizar. Vamos lá. Análise detalhada. Uma conversa animada entre dois apresentadores que explicam e conectam temas nas suas fontes. Resumo, crítica ou debate. Ok? Você escolhe. Eu sempre peço. Vamos fazer um debate, tá? Dessa vez. Eu normalmente peço análise detalhada, tá, gente? Mas vamos fazer o debate português. Um debate curto, para ver se ele demora menos a baixar, para a gente conseguir ainda ouvir aqui hoje. Vamos lá. Em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar nesse episódio? Mesmo esquema do vídeo, ok? Mas eu vou pegar e vou pedir uma outra parada. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estudava para concursos, construa, eu tinha necessidade, num determinado momento da minha vida, da minha rotina, de ver um besterol. Tá? E eu não tenho nenhum tipo de problema em reconhecer isso. Hoje em dia eu não vejo mais. Não vejo, definitivamente não vejo. Mas naquela época eu tinha necessidade de ver um besterol. Então eu precisava, de vez em quando, à noite, normalmente quando eu estava jantando, eu ligava a televisão e via Luciana Gimenez. Gente, era 15, 20 minutos só. Ou o programa do Ratinho, um teste de DNA do Ratinho. Para dar uma desconcentrada, né? uma distraída, porque pô, a nossa rotina é tão puxada de concurso. Eu já trabalhava no TJ, no TRE, só problema, eu precisava dar uma desopilada. Então eu gostava de ver umas fofocas e tal. E aí, aqui, olha só o que eu faria hoje, ao invés de ver a Luciana Gimenez, eu fazia
faria dessa forma: construa um debate em tom de fofoca acerca do caso Norambuena. Concentre-se em aspectos fáticos, detalhando o que aconteceu no caso concreto. Pronto. Vou fazer simplesinho assim, só que eu quero num tom de fofoca. Vamos ver se ele vai me entregar aqui. Estão pensando, eu não sei se vai dar tempo de fazer isso, tá? Mas deixa eu ver aqui se tem alguém que fez alguma pergunta. Se funcionou. O Aguiar já disse que funcionou. O que funcionou especificamente, Aguiar? Você recebeu todo o notebook LM ou só os flashcards? Só os flashcards. Show de Só bola. os flashcards. Então, pelo menos. E aí você abriu no teu notebook? Aí ele abriu automaticamente, ele abriu uma nova página, porque eu já estava usando aqui com outra coisa, ele abriu uma nova com esse link aí. Maravilha. Então, funciona, né, pessoal? Beleza? A Giane mandou aqui show de bola. Maneiro, cara. Eu vou começar a trabalhar mais nisso. Eu agora estou construindo, estou terminando de construir as súmulas, né, as súmulas maceteadas. Vou dar uma pressão maior no Sojuris Lei. Vou botar isso à disposição. E aí, com o passar do tempo, eu quero mostrar para vocês ainda uma outra coisa. Com o passar do tempo, eu vou produzir um pouco mais desse material. Vocês conhecem Pode falar. Tá com mais ou menos umas 2 semanas que eu estava experimentando essa formatação que você estava passando agora, só que era com o chat GPT, né? O gratuito mesmo, que até então eu não estava utilizando, eu não era muito confiada nessa questão de inteligência artificial, né? Mas aí me deu aquela coisa de testar para fazer com a prova do Enem. Aí eu fazia exatamente os comandos, como se fosse na visão da FVG, aquele assunto, de como a resolução agora do novo Estatuto da Magistratura, que toda juiz e todo juiz brasileiro agora também é uma juíza e um juiz também interamericano, né? E aí eu utilizei a resolução e daí começou nesse mesmo sentido, de fazer o resumo, fazer questões, mapa mental, eu estava vendo você explicando aí, eu digo, agora eu vou mudar, vou experimentar esse seu aí. Eu estava gostando bastante. Que maravilha, cara. Qual é o problema do chat GPT? Né? Eu usava o chat GPT gratuito, né? Eventualmente, quando lançaram e tal, mas eu usava pouco. Né? Eu tô com 53 anos, né? Então a gente tem, num primeiro momento, algumas resistências, né, a isso. E eu usava muito pouco. Eu falava, eu gosto mesmo de trabalhar aqui, só que, cara, assim, a produtividade é um absurdo. Hoje eu não faço mais nada braçal, é tudo a inteligência artificial. Depois eu só vou trabalhando na parte lógica. Então, assim, realmente é um diferencial. Qual é o problema do chat GPT? Eu até parei de pagar o chat GPT, né? Eu abandonei completamente. Qual é o problema do chat GPT, especialmente, e eu trabalhava com a versão paga, mas a gratuita, cara, ele alucina escandalosamente. Pois então, a minha preocupação era Você vai ver. justamente essa. Eu colocava exatamente, digamos, a resolução, o arquivo, e tentar, no máximo, ficar em um arquivo e pedir, assim, no sentido que fosse bem, bem específico, porque realmente eu sou, assim, eu não era muito. Estou entrando agora nesse Sim, nível, é necessário mas, mesmo. mas Cara, mesmo com textos curtos, ele vai alucinar. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, Jane. Tá lá no meu canal do YouTube, eu acho que tá no Instagram também. certo. Você não vai identificar que ele tá errando. Sabe por quê? Porque ele não sabe que tá errando. Ele não sabe. Ele simplesmente está configurado para te dar uma resposta que te agrade. Eu vou dar um exemplo da nossa atuação. GPT, eu atuo em favor da Giane
e ela tem a seguinte pretensão, e aí eu lanço a pretensão, uma pretensão absurda, totalmente infundada. Minutes, uma petição inicial tutelando os direitos da Giane. Ele vai criar jurisprudência. Cara, cria jurisprudência, cara. Que se Ah, você não tiver uma pré-compreensão, um pré-conhecimento, você embarca. pronto. Eu Isso no experimentei, judiciário está dando multa. eu Aqui, para experimentei. gente, para concurso, você vai errar na prova, feliz da vida, achando que acertou. É Nicole, muito por exemplo, grave. é muito grave. Eu experimentei em uma petição, exatamente de uma petição inicial, e eu coloquei justamente o caso, só que a parte dos fundamentos dos direitos vacilou. Eu digo, não, não dá para confiar, não tem como. Aí Não me dá. veio, essa semana, aliás, só com 2 semanas mais ou menos, foi que me deu esse estalo em relação às provas do Enem, utilizando a questão das resoluções, que como elas são algumas minhas complicadas, aí eu pedia primeiramente uma síntese daquela resolução e em cima disso como era que a FVG poderia cobrar aquele assunto. Foi mais ou menos assim. Pois é, isso, como é que a FGV pode cobrar isso? Como a FCC, como a Sebrasp? Ele vai inventar. Se você não colocar um conjunto relevante de provas para ele fazer, vai dar ruim. Por quê? Para ele pegar e te responder corretamente como a FGV cobra, ele tem que ter visto um conjunto relevante de provas anteriores para ele compreender, mapear como faz. Eu achei deficiente mesmo, agora você está falando bem dentro do que eu também já estava sentindo. Como, por exemplo, umas questões, tinha lá, das opções, das sugestões dele, né? Questões de nível difícil, só que eu senti que mesmo eu colocando em nível difícil, mas o enunciado ainda não chega no nível do que a gente realmente vê nas provas. Eu Não também tem vi jeito. isso. É. A gente lá no DNA do Enan, você teve acesso? A tua turma tem acesso, não tem ao DNA do Enan? Tem sim. Beleza. Lá no DNA do Enan, a gente mapeou 7 pegadinhas do FGV. 7. Eu li todos, eu li todos. Entende? Então, assim, Aham. para conseguir mapear isso, eu levei 4 meses trabalhando quase todos os dias nesse projeto. Louco, né? Mas, Ficou cara, ficou um trabalho maravilhoso. fantástico. Tá fantástico mesmo. E a súmulas nem se fala. É, Adorei. o material tá top. Quando a galera Muito bom. conhecer, eles vão curtir bem. É um material que tá cada vez melhor, cara. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o Aguiar, a Mariana falou que aparece o notebook todo. Show de bola. Tá perfeito, pessoal. E aí a gente já vai voltar para lá que eu já vi que ele já que ele já disponibilizou aqui. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Onde é que ele está? Espera aí. Bora compartilhar. Cadê a tela para compartilhar, meu pai? Eu acho que é essa. Foi? Abriu aí para vocês, pessoal? Abriu? Show. Aqui, pessoal, vamos lá. Eu acho que agora vocês vão conseguir ouvir o que eu fiz aqui para vocês. Vamos lá. Reproduzir. Tá vendo aqui, ó? O limpo jurídico de Maurício. Esse aqui é o áudio, tá? Vamos primeiro no vídeo. Aqui, esse aqui é o videozinho. Vamos primeiro no vídeo. Me digam se vocês estão ouvindo também, tá? Deixa eu abrir aqui para ficar grandão. Ó, aqui, ó. Não falei que eu não pedi os temas jurídicos? Como é que fica bonitinho? Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Hoje, o foco da nossa análise é mergulhar em um dos temas mais complexos e polêmicos. Estão ouvindo? Ouvindo só, Domi, mas o vídeo não. O É só famoso o vídeo. áudio. É porque eu tenho que compartilhar de novo. Espera aí. Tenho que abrir. Vou abrir. Ah, espera aí. Não vai ter jeito. Eu vou ter que. Espera aí.
Não consigo. Ah, agora foi. Espera aí. Agora aqui. Vocês estão vendo agora o vídeo ou não? Ainda não. Ainda não. Não? Então deixa eu Ele está parar aqui. congelado na tela do navegador. Beleza. Agora ele vai compartilhar. Foi? Agora sim. Sim? Sim. Fala pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje o foco da nossa análise é mergulhar em um dos temas mais complexos e polêmicos do sistema de justiça do Brasil, o famoso regime disciplinar diferenciado, ou RDD. E a gente vai fazer isso sob uma lente extremamente rigorosa, que é o direito internacional dos direitos humanos. O nosso material de origem propõe uma reflexão bem profunda sobre a validade do RDD quando a gente coloca ele lado a lado com os tratados que o próprio Brasil assinou. Para organizar a discussão, nós vamos passar por esses 6 pontos: segurança versus direitos fundamentais, o que é o RDD, o princípio da convencionalidade, o RDD sobre a ótica internacional, o caso Maurício Nogueira, e vai fechar o paradoxo do sistema. Ponto número: segurança contra direitos fundamentais. O embate central. Toda a base do nosso papo de hoje vem desse texto de doutrina jurídica publicado na revista dos tribunais, chamado Convencionalidade do RDD. E esse texto joga sobre uma ficção muito clássica. Pessoal, só para dar uma noção para vocês, tá? É só pegar e entrar lá no Notebook LM e ouvir tudo, e ver tudo, beleza? E aí a gente tem ainda o áudio. Vamos ver se ele fez o áudio de... Bem-vindos ao The Debate. Vamos ver se ele fez o áudio com tom de fofoca. Bora ver? Eu vou botar, ó, dá para aumentar para velocidade até 2.0, tá, pessoal? Bem-vindos ao The Debate. Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores de um caso que, olha, parece até filme de Hollywood, mas aconteceu aqui mesmo. Em 96, um helicóptero simplesmente desceu no pátio de um presídio de segurança máxima no Chile. Nossa, a famosa fuga do século, né? Exatamente. E sou o Maurício Hernandes Norambuena. E hoje a gente vai debater como esse ex-guerrilheiro meio que testou todos os limites do sistema de justiça penal brasileiro. Eu defendo que a manutenção dele no isolamento máximo foi uma necessidade prática, sabe? Uma questão fática de contenção pura. Mas eu já vejo por um lado bem diferente. Para mim, Olha só, eles estão num debate e um defende e o outro não defende. Um defende o que foi feito e o outro critica, tá? tal foi usada de propósito, como uma arma mesmo, para contornar os direitos humanos e mascarar uma retaliação política. Tá, mas vamos aos fatos práticos, né? O currículo do Norambuena não é de um réu comum. A gente está falando do cara que veio para o Brasil e liderou o sequestro do Washington Oliveto por 53 dias, para financiar a guerrilha. Você não pode aplicar regras normais para quem organiza resgate aéreo, tipo, de dentro da cadeia. Eu entendo esse ponto. A periculosidade dele era inegável. Então, o rigor do regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, era a única resposta fática para quebrar a rede de contatos dele. Como o Estado lidaria com alguém desse nível de outra forma? Olha, neutralizar a comunicação faz sentido por um tempo. Beleza, pessoal. Ele não deu o tom de fofoca que ele deu. É porque eu pedi debate. Lembra que tem uma opção lá que é descrição e tal. Aí quando você coloca ali, ele te dá a fofoca. O meu filho pirou nessa parada, que é justamente uma parada que eu faria para dar uma descontraída final. Antes de deixar vocês irem, eu quero mostrar ainda que uma outra ferramenta de inteligência artificial, quando vocês precisarem aprofundar algum tema, tá? Espera aí, rapidinho. Beleza. Quando vocês precisarem aprofundar algum tema, uma outra ferramenta muito interessante é a ferramenta do próprio Gemini, né? Gemini, tá? Que é a inteligência artificial do Google, que é nativa com o Notebook LM, tá? Da mesma forma que a gente falou do Notebook LM, ou você entra no site e pega lá, bate lá, Gemini, e ele vai te linkar com essa ferramenta, ou você baixa para o teu desktop. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho aqui a minha tela para mostrar para vocês como é que você pode fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, tá? Se você quiser detalhar algum conteúdo, então você está trabalhando ali com o teu notebook LM e se deparou com um tema mais interessante, tá? Um tema mais... Vocês estão vendo a minha tela, gente? No que você está pensando hoje? Digam para mim, por favor.
que eu não estou vendo vocês. Eu minimizei aqui, não estou conseguindo ver. Está Ok, sim. tranquilo. Beleza. E aí, o que aconteceu? Essa semana a gente teve a grata surpresa do Gabi, né, lá do grupão da mentoria, que passou na prova discursiva do TJ de São Paulo, né? E aí eu dei uma olhadinha na prova discursiva, ainda tem as sentenças cíveis e penais, vamos torcer. O Gabi já está nas orais do TJ de Tocantins. E aí eu peguei e fui olhar rapidamente o resultado e tal, e aí eu peguei a questão, as questões da prova, e aí tinha lá a teoria da derrotabilidade. Aí eu falei, pô, vou pegar e vou produzir um material para o pessoal. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Eu fiz uma pesquisa e produzi um material que vai virar um material para vocês, rapidamente, sobre a teoria da derrotabilidade, tá? E como é que a gente pode fazer isso, Domi? Vamos lá. Você vai entrar no notebook, desculpa, você vai entrar no teu Gemini, né? Gemini, é essa tela aqui, ok? E aí você vai pegar e vai chegar aqui, ó. Teoria da derrotabilidade. E aí o que que você vai pegar e vai fazer? Faça uma busca detalhada acerca do tema da teoria da derrotabilidade. Traga conceitos doutrinários densos com base na doutrina clássica. Domi, você fala para a gente não fazer esse tipo de estudo. TJ de São Paulo, você tem que fazer um estudo temático e toda prova discursiva do TJ de São Paulo cai uma questão clássica. Toda prova, especialmente em direito civil. Beleza? Prontinho, simples, nada além disso. E aí, qual é o pulo do gato? Aqui, ó. Mais, tá vendo aqui, ó? Ou melhor, ferramentas. Tá vendo aqui, ferramentas? Estão vendo? Ó, clica ali, ó. E aí vai rolar aqui até Deep Research. Eu não sei se se pronuncia assim, ó. Deep é de profundo, tá? É uma pesquisa profunda. Clica ali. Aí a ferramenta que ele vai usar é isso daqui. Quais são as fontes? Fontes do Google. E aí, aqui, ó, rápido não. Você bota em raciocínio. Beleza? E tá com enviar. Pronto, pessoal. Ele vai, no primeiro momento, te mostrar um plano de pesquisa, tá? E aí, normalmente, eu dou uma passada de olhos nesse plano de pesquisa e aceito esse plano de pesquisa dele, tá bom? Ó, aqui está meu plano para abordar esse tema. Me avise se quiser fazer uma alteração. E aí, ó, teoria da derrotabilidade, conceitos doutrinários clássicos, vai analisar os resultados, iniciar a pesquisa. Pronto, ele já está fazendo a pesquisa dele. Esse daqui vai demorar um pouquinho mais. Eu vou interromper aqui. Se o papo aqui render, a gente vai voltar nele, mas já vai fazer um material mais denso, com base em fontes que o maior buscador do mundo faz, que é o Google. E ele só vai buscar em fontes confiáveis. Domi, como é que você sabe, Domi, que ele só vai buscar em fontes confiáveis? Por quê? Simplesmente ele não só te dá a pesquisa, ele te dá a fonte que ele pesquisou. E aí você vai ver que são fontes de universidades, só conteúdos realmente confiáveis. Porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta, né, gente? Vocês sabem disso. Beleza? Eu limitei aqui aos conceitos, não limitei? Olha só o que ele fez. O material que eu fiz, que eu produzi, é um material bem mais denso que esse, tá? Mas como eu limitei, ó, conceitos doutrinários clássicos, olha aqui o que ele fez, ó. Raízes filosóficas, dilemas da lógica jurídica, próximos passos da investigação e as fontes. Olha aqui, ó. Só fonte confiável. Beleza? Gênese, repúdio de Hart, divergências lógicas. Beleza? A estrutura lógica do raciocínio não monotônico.
Beleza? Anatomia das exceções de relevância. Pessoal, isso daqui é qualquer coisa de doido, tá? O material fica um espetáculo. Fica tão bom que eu não te aconselho a usar no teu dia a dia. Porque senão tu vai entrar naquilo que a gente chama dentro da mentoria de risco do conhecimento. Vai estar sempre querendo aprofundar e isso é incompatível com a nossa proposta de concurso. Então é para usar com muito critério, muito critério. Beleza? Pessoal, eu acho que já deu 1h30 quase do nosso bate-papo. Eu vou olhar aqui se alguém tem alguma dúvida. Parece que tem como exportar o LM para o Anki. O Caio, provavelmente tem como, tá? Muito provavelmente. Ó, é uma extensão. É isso que você botou aqui, querido? Se o Caio tiver aí, tá aqui. Prof, eu pago o Pro do notebook LM, mas sou novo nessa seara. Como apagar se quiser? Arquivos e construções feitas no notebook. Nunca fiz isso, mas vou olhar aqui agora e vejo para você. Espera aí. Notebook deve ter uma funcionalidade aqui de deletar. Tem. Ó, espera aí. Deixa eu entrar aqui, já vou te mostrar aqui como é que a gente faz. Pronto. Compartilhar. Ó, deixa eu puxar. Eu estou compartilhando aí com vocês, não? Hã? Cadê os Tá. meus notes? Tô? Então pronto. Deixa só eu ver uma coisa aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, em meus notes? Tá vendo meus notes? Você tem isso daqui, ó. Tantos aqui, ó, tá? Vou pegar e vou... Ou você pega e... Vou botar aqui um novo note. Espera aí. Todos. Não, meus notes mesmo. Aqui, ele está nessa forma de exibição, tá? Você pode ter assim também, essa forma de exibição, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Assim, vem eles todos nessa configuração, ou se você clica aqui, ele vem na lista, tá? Tá vendo aqui as listas, ó? Eu vou pegar aqui o último, o primeiro que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Clica ali, excluir, delete. Foi embora. Beleza? Foi o Cláudio que perguntou? Foi. Fechou, Cláudio? Se baixar a extensão do Chrome. Ó, o Caio falou que se baixar a extensão do Chrome, você tem como conectar o teu notebook LM com o Anki. Puta, e aí os flashcards vão ficar bonitos, hein? Beleza, caras? Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta oralmente. Se não tiverem perguntas, vamos jantar e vamos dormir cedo, porque amanhã é um grande dia. Só Pessoal, agradecer. eu que agradeço, Jane. Obrigado por tudo aí, gente. Fiquem com Domi, Deus. vai ficar gravado isso aí? Vou A botar no. Se Érica. vocês me permitirem, eu vou botar isso lá no canal do YouTube. Vocês permitem? Pode Eu botar, por que não disponibilizo para quer? todo mundo. Porque para Tranquilo. disponibilizar só para vocês, o que acontece? Eu não tenho como fazer isso. Talvez eu pudesse. Eu vou botar no canal do YouTube, que aí eu acho que vai ser um conteúdo legal lá para a galera que também não tem acesso aqui à mentoria. Tá, Beleza? aquele do Tech também tá lá no YouTube, não tá? Ou não? Tá. Aquele. Tutorial maior do que o melhor do que o tutorial do próprio Tech. Tá, deixa eu te Aquele fazer só uma tutorial pergunta, tá Domi. top. Vai, meu. Tem alguma ferramenta de revisão que seja assim, que você aconselha? Revisão, essas revisões que a gente faz normalmente, a melhor É. ferramenta são as que você vai construindo aos poucos. Porque o que acontece? Os conteúdos de revisão que tem normalmente disponíveis no mercado são conteúdos que, na minha compreensão, pecam muito no conteúdo. Não digo o conteúdo, não. Eu digo para a gente inserir os estudos em alguma ferramenta, porque tem aquele Evernote, né? Aí eu fico na dúvida de comprar a versão, se tem alguma outra que Evernote não. é praticamente a mesma coisa
qual é o nome daquele. Tem até um aluno que tem, cara. Putz, ele é um aplicativo, né? Que você pega e vai Isso, fazer e e vai vai te inserindo. devolver. Isso, exatamente. Então, são materiais que são construídos, né, Érica? São materiais que Não, são sim, construídos. sim, mas eu queria, porque assim, o Evernote, eu, eu queria uma coisa mais atual do que o Evernote, entendeu? Não sei se tem, por isso que eu estou te perguntando, né? Eu não conheço, cara. Tá bom. Eu, sinceramente, eu não conheço. Mas, olha Tem aquela, só. ô, Dom, tem aquela plataforma Estudei, né? Que é o aplicativo desse, vai colocando o que você foi estudando e vai te avisando. Pois é, mas aí você tem que ir alimentando, né? É, tem que Uhum. alimentar. Tem que Pronto, não vai alimentar, achar, é. não. Não, tem que alimentar. Não tem, não, Ah, não tem jeito. outra dúvida, essa ferramenta aí só puxa vídeo do YouTube? Não, a gente não consegue colocar. É só Qualquer um. YouTube. Peraí, deixa eu só olhar aqui. Por exemplo, uma plataforma de um, sei lá, desses cursos jurídicos. Eu acho que aí você vai esbarrar Hum, nos direitos autorais. Aí ele bloqueia. entendi. Ele bloqueia, né? Tá, Mesmo você tendo acesso pago ao curso, ele bloqueia, tá? Mas, tá. por exemplo, aqui quando você. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Ó, aqui, quando você clica em adicionar fontes, tá vendo aqui, ó, o web, ó? Tá Tô, vendo esse tô link vendo. aqui? Aqui você pode, ó, melhores fontes da web. Você pode fazer pesquisa aqui, tá? Ou você Hum, pode jogar algum conteúdo que você tenha no teu Drive, você também no pode colocar, Drive. Show. tá? Uma outra forma de você pegar e trazer os conteúdos do YouTube para cá, sem ter a extensão que a gente mencionou aqui, ó, é clicar aqui, ó, em sites, tá? E aí você vai colar o link aqui, ó. Cola o link aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, Érica, rapidinho. Deixa eu ver se Tá. essa parada é tão parrudo assim mesmo. Pera aí. Vocês não estão vendo aí o que eu estou fazendo, não, né? Não, Estão vendo? não. Tá Show! de bigode, né? Tá de Tem nada. bigode, né, Domi? Bigode grosso. Bigodon. Você acredita que eu tenho 53 anos e bigode pelo menos desde os 18, né? Você me conheceu ali quando eu tinha meus 18 anos. É. Nunca usei na minha vida. Mas ficou ótimo, ficou ótimo. Pô, cara, e aí o que que acontece? Eu tenho um moleque que tá com 14 anos e 1,80 m, né? E tá de Que bigode se também. pode deixar um bigodinho cafajeste. Sabe aquele bigodinho cafajeste? Eu todo dia eu falo, rapaz, ele, pô, pai, deixa o bigode. Aí esses dias eu passei mal, né? Falei com vocês e tal. Passei mal e aí eu fiquei uma semana e meia sem fazer a barba, saca? Virei um náufrago mesmo, né? Tá igual o Diogo, né, cara? Diogo, a última vez que eu Aham. encontrei um caraca, um Tá, ele tá náufrago, assim. um barbão assim e tal, só que minha barba é muito branca, é uma coisa horrível. Aí eu peguei e falei, pô, aí domingo eu falei assim, vou tirar uma onda e vou ver o que que 30 anos de relacionamento faz na vida do ser humano, né? Você sabe disso. Ah, não Sim, eu adianta sei. não, porque Eu sei. você sabe. Eu sei. Cortei a barba, a Kátia depois de 4 dias viu que eu tava com esse bigode. Mentira. Meu Deus. Pô, Mas assim, umas 3 horas depois a Kátia, ih, caraca, tá de bigode. Mas o pequeno, ele não levou 30 segundos. Falou, caraca, que nossa. bigode só para o domingo de manhã ali para fazer uma resenha. Falei, eu vou deixar o bigode. Falei, eu Gostou do vou bigode, né? deixar o bigode. É. Deixa. Deixa, fica ótimo, tá ótimo. Um colega me chamou de Sarney. Aí é uma sacanagem, né, cara? Não, não, não. É uma coisa horrorosa, cai por cima da boca. Não vou deixar nunca isso. Mas Ai, enfim, tá bom, pessoal, gente. prazer. Beijão, Érica. Dá um Prazer, beijo, beijão. Tá Diogo. bom. Fiquem Tá com Deus. ok. Prazer em Fiquem revê-los com bem, Deus. gente. Tchau, Obrigada, Dom. tchau. Tchau. E ó, desenvolvendo alguma parada legal do Notebook LM, compartilha aí com a gente, beleza? Tá bom. Tchau, gente. Fica com Deus.